A recalcitrância da semente. Uma história de amor, coragem, conflitos e perseverança. Por Cláudio José Barbedo. Capítulo 6. Ficção. A caminho do futuro ou do passado. Estamos em algum lugar a oeste do mar da China Oriental, nos arredores da Baía de Hangzhou, no ano de 2063, quando e onde 3 intelectuais gestores do maior banco de germoplasma do mundo desenvolvem interessante discussão. Mas Lalixen, assim você está voltando aos conceitos clássicos que foram abandonados já há algum tempo. Corremos o risco de ficar rodando em círculos novamente, como faziam nossos antepassados. Ah, me desculpe, Delili. Sim, você está certíssima. Voltemos, então, à linha que tínhamos adotado. De que conceitos clássicos estão falando? Daqueles que separavam as sementes em 2 ou 3 categorias, Artzang. Ah, sim, lembro vagamente disso. Mas isso é importante? Hoje não mais. Foi muito útil por muito tempo. Mas a partir de um certo momento, muitos perceberam que esses conceitos já estavam mais prejudicando a evolução do conhecimento e até das práticas adotadas cotidianamente do que propriamente ajudando em alguma coisa. Hoje, felizmente, temos as cartilhas para as questões mais práticas. Para vocês terem uma ideia, recebo dezenas de solicitações sobre procedimentos com sementes de várias espécies, e isso num único dia. Verdade? E o que perguntam? Ah, Artzang, perguntam de tudo, até de minha vida pessoal. Os 3 riram. Mas, falando sério, perguntam de tudo. Encontram, ou ganham, ou colhem, ou sei lá mais o que, sementes que nunca viram. Aí, fatal. A primeira pergunta é como transformar em uma planta. Mas também querem saber se podem armazenar e por quanto tempo. Depois, se precisam fazer alguma coisa para armazenar, se precisam fazer alguma coisa para germinar, se precisam fazer alguma coisa para não perder a semente, se precisam fazer alguma coisa para a semente se sentir bem, tipo cantar ou recitar uma poesia para ela. Mais risos. Os 3 eram muito animados. Sério? Perguntam isso também? Perguntam de tudo, Delili, de tudo. É que vocês não trabalham com atendimento público, ou nem estranhariam. Isso não deve acontecer no laboratório, não é, Delili? Acho que também não acontece no campo, certo, Artzang? Por isso você ficou espantado agora, não é? Ah, definitivamente não acontece. Lá só falamos com profissionais especialistas. Todos conhecem muito bem as sementes que estão coletando. No laboratório também não, pois cada um é profundo conhecedor de todas as espécies trabalhadas lá. Então, mas comigo não é bem assim, pois tenho contato com muitos e diversificados tipos humanos, todas as tribos, se é que me entendem. Mais risos. E o que você responde, Lalixen? Fiquei curioso agora. Normalmente não há problemas, Artzang. A grande maioria das perguntas já está na cartilha. Eu apenas indico como obter a informação. Alguns, porém, não querem trabalho, querem tudo fácil e não querem esperar. Aí eu respondo conforme a pergunta. Só que, assim como aconteceu agora que respondi a Delili, algumas vezes acabo tendendo a responder da forma mais fácil, mas não a mais correta, e imito esses nossos antepassados, dizendo apenas se pode ou não secar, se pode ou não armazenar, se deve ou não aplicar algum procedimento para quebrar a dormência, sempre com essa visão arcaica de sim ou não,
sem considerar todas as variações encontradas até hoje e que ainda não cessaram. Não sei se entendi. É o seguinte, Delili, vou explicar, até porque temos algum tempo livre até começar a reunião, não é? Sim, temos uns bons minutos. Neste momento, há uma figura no livro, feita em preto e branco à mão, na qual se olha um portal de características chinesas, com um telhado curvo e alguns desenhos nas extremidades no alto. Na porta, há alguns enfeites pendurados no teto e 3 pessoas estão em círculo paradas em frente a esta porta. Então, no passado costumava-se separar as sementes em 2 ou 3 categorias. Nem lembro mais o nome que davam, mas o que importa é que tomavam decisões somente considerando esses 3 grupos. Um deles, o das sementes mais comuns utilizadas na agricultura, as mais clássicas do senso comum popular, era o mais fácil e o que até hoje ainda funcionaria a recomendação: pode fazer o que quiser. Os outros 2 também acharam engraçado. Tecnicamente falando, só era necessário se saber se havia alguma dormência a ser quebrada quando fossem colocadas para germinar. No mais, se não fossem utilizadas em curto tempo, a recomendação era apenas de secar e guardar em local seco e frio até que fossem utilizá-las para a semeadura. Se não germinassem, bastaria consultar a tabela da cartilha que define qual o melhor procedimento para quebrar essa dormência para cada espécie. Aliás, já naquela época em que se separavam em categorias, esta era mais estudada e já tinham muitos procedimentos definidos de quebra de dormência para a maioria das espécies. Que interessante! Por que esse interesse maior por esse grupo? Pois então, Artzang, se prestasse só mais um pouquinho de atenção, não teria feito essa pergunta, não é? Os 3 riram mais uma vez. Porque eram as espécies mais utilizadas na agricultura? Ah, então prestou atenção, não é? Sim, isso mesmo. Tinham maior interesse, especialmente econômico. Certo. O problema estava nos 2 outros grupos. Havia quem nem os separasse. Colocavam todas as que não eram clássicas em um grupo só, recomendando que não deveriam armazenar, não deveriam deixar secar e deveriam plantar imediatamente, produzindo mudas e tentando, caso fosse necessário, armazenar as mudas e não as sementes. Que burros! Os 3 riram muito desta vez, mas Lali Shen logo percebeu não ser muito correto e censurou Artzang. É engraçado, mas não fale assim, Artzang. Na época era o que poderia ser feito, não uma questão de inteligência. Veja, a maioria das informações que temos hoje, eles não tinham na época. Era isso que realmente se podia fazer, simples assim. Me desculpem, realmente não foi correto. Mas Artzang nitidamente segurava uma gargalhada. Sem problemas, deixe eu continuar. Então, o que mais poderiam fazer naquela época era separar todas as que não fossem clássicas em 2 categorias, as mais próximas das clássicas e as mais distantes. Nas mais próximas ainda se poderia pensar em algum tempo de armazenamento, algum grau de secagem, mas o risco de errar era grande, então a recomendação era igual para as 2 categorias. Desculpe interromper, Lalichem, mas isso me parece, como posso dizer, meio idiota, não? Não tornava todo o processo inviável? Fico pensando se fosse necessário que nós, aqui, armazenássemos mudas ao invés de sementes. Não teríamos material, espaço, mão de obra, equipamentos e, principalmente, verba para tudo isso. Ah, você está corretíssimo. Isso também era importante na época, mas não tanto quanto agora. Porque, embora realmente fosse mais difícil, algumas espécies eram tão importantes que os gerentes acabavam assumindo as dificuldades e aumentando os gastos, tanto com verbas quanto com mão de obra, material e equipamentos. E quanto ao espaço, bem,
Naquela época tinham de sobra. Mas houve grupos que não pensavam assim e já naquela época procuravam não colocar tudo dentro do mesmo lance. Primeiro, começaram a considerar um gradiente de comportamentos, desde os mais extremos e mais afastados do clássico até os mais próximos dele. Enquanto não eram muitas as espécies, isso funcionou. Depois, porém, quando mais e mais espécies eram descobertas e suas sementes estudadas, verificaram que isso só poderia ser feito em relação ao potencial de armazenamento. Em termos práticos, certamente funcionava melhor do que a mera separação em duas ou três categorias. Então ficava algo mais ou menos assim. E agachou-se para rabiscar na terra. Neste momento do livro, há uma figura, feita à mão, em preto e branco, na qual se verifica uma árvore no canto baixo esquerdo, com várias sementes que estão caindo ao solo. Dessas sementes do solo sai uma seta à direita, levando a um balão onde está escrito transporte e semeadura. E embaixo dessa seta está escrito dias. Do final dessa seta sai uma outra seta para um outro balão, onde está escrito armazenar até a época ideal de plantio. E embaixo dessa seta está escrito semanas. Desta seta sai uma nova seta para um novo balão, onde está escrito formar estoque até nova safra. E embaixo dessa seta está escrito meses. Desta seta sai uma nova seta para um novo balão onde está escrito estoque longo. E embaixo dessa seta está escrito anos. Desta seta sai uma última seta para um último balão onde está escrito bancos de germoplasma. E embaixo dessa seta está escrito décadas ou séculos. Conforme riscava e escrevia, explicava. Primeiro, era importante identificar qual a capacidade que as sementes de cada espécie tinham para serem armazenadas e quais procedimentos poderiam ser realizados para ampliá-la. Então, conforme a combinação da capacidade natural com os procedimentos adotados, as sementes teriam que realmente ser utilizadas imediatamente, suportando somente o transporte até o local onde seriam semeadas, ou poderiam ser armazenadas algumas semanas até que as condições do ambiente fossem mais favoráveis. Nestes casos, não havia o que fazer. Realmente se trabalhavam mais com as mudas dessas espécies. Mas a partir daí, já não era mais necessário trabalhar somente com mudas. Por exemplo, se a capacidade de armazenamento natural era um pouco maior, ou se nem era tanto assim, mas havia processos capazes de ampliá-la, chegando a suportar meses de armazenamento, já se poderia pensar em sempre ter estoque de sementes para uso, desde que esse armazenamento chegasse, no mínimo, até a próxima safra de sementes. Então, não havia mais aquela necessidade de transformar tudo em mudas e armazenar estas, pois as sementes poderiam ser armazenadas e as mudas poderiam ser produzidas somente quando necessário. Com a proximidade do final do tempo máximo de armazenamento, já seria possível descartar esse material e coletar sementes novas da nova safra e começar a armazenar estas. Estão acompanhando? É aqui que seu trabalho entraria, não é, Artzang? Sim, estamos acompanhando. Mas meu trabalho seria necessário somente se não aplicássemos as técnicas de... Ah, claro, Artzang. Mas você está pensando com cabeça de hoje novamente, e não daquela época, porque não tinham domínio das técnicas que você tem à sua disposição hoje e que vem desenvolvendo. Claro, claro. Mas já havia grupos preocupados com isso e procurando novas técnicas, coisas que ninguém havia pensado. Usando do conhecimento em fisiologia já desenvolvido naquele tempo, conseguiram alguns importantes avanços. E por isso que inseri aqui não apenas a capacidade natural de armazenamento da espécie, mas também as possibilidades
de ampliação com o uso de técnicas apropriadas. Lali Shen riscou mais algumas coisas e continuou explicando. Mas o grande desafio era sempre armazenar essas sementes não clássicas como eram armazenadas as clássicas, ou seja, por anos, décadas ou séculos. Vejam, por anos garantiria estoques sem a necessidade de se coletar com frequência, economizando recursos e principalmente não perdendo material. Porque ainda que se coletassem sementes em todas as safras, já não seria mais necessário descartar o material coletado em safras anteriores, permitindo que os estoques fossem cada vez maiores. Economizando meu trabalho. E mais uma vez os três riram. Sim, Artizang, exatamente. Mas o que realmente se perseguia era o armazenamento por décadas ou séculos para formar bancos de germoplasma. É o meu trabalho aqui, então sei muito bem a importância disso. Hoje, muito dificilmente perderíamos espécies porque temos, em nosso banco, suficiente quantidade em estoque para repor qualquer espécie que tenhamos perdido nas condições naturais. Mas naquela época não havia tecnologia para isso e muitas espécies foram perdidas. Mas as espécies não somem naturalmente mesmo? Por competição, seleção natural e. Ah, Delili, somem só em condições realmente naturais e não por ações de nós, seres humanos, invadindo suas áreas, modificando seu ambiente, interferindo nas relações entre os seres, nas teias ecológicas. E em condições naturais, não são apenas alguns anos para isso. São necessários milênios para alguma alteração desse tipo. Em contrapartida, as ações do ser humano podem sim extinguir uma espécie em meses ou alguns anos. E isso acontece até nos dias atuais. Mas felizmente podemos guardar exemplares em nossos bancos de germoplasma e recolocá-los de volta no ambiente. Com muita briga, é certo, mas temos conseguido convencer os que têm esse poder. Então, continuando. Os pesquisadores continuaram essa busca por tecnologia que permitisse armazenar essas sementes por longos períodos, mas tiveram pouco sucesso. Agora, notaram uma coisa? Eu disse antes que somente se poderia colocar aquele gradiente entre as clássicas e as outras todas, considerando uma única característica, e mostrei com o armazenamento. Mas se formos considerar aquele gradiente considerando todas as diferenças que as sementes das diferentes espécies têm, não conseguiríamos isso. Porque cada espécie, ao longo de sua evolução, como posso dizer, privilegiou alguma característica em particular. Umas investiram em armazenamento prolongado, sim, mas outras investiram em rápida germinação, por exemplo. Aliás, um parênteses aqui. Algumas investiram tanto nisso que o que era disperso já não eram sementes, mas plântulas, pois as sementes começavam a germinar antes até de sua própria dispersão, ou seja, ainda ligadas à planta-mãe. Mas voltando, outras investiram em dormência, e isso não se limitava às clássicas. Havia já conhecimento naquela época de sementes que não toleravam a dessecação, mas apresentavam algum tipo de dormência. Outras investiram em resistência à seca, e precisamos diferenciar aqui isso da tolerância à secagem. Essa resistência à seca era, por exemplo, o desenvolvimento de mecanismos para evitar a saída de água da semente, uma vez que se a água saísse, elas morreriam. Outras investiram em acumular muita massa seca para ter recursos de desenvolvimento da plântula por tempo maior que o das demais espécies, aumentando a competitividade em regiões ou épocas de muita concorrência com outras espécies. Outras investiram na produção de compostos que, quando liberados no meio, inibiam a germinação ou o crescimento das plântulas de outras espécies. Enfim, eram muitas características e muito variáveis para se alinhar tudo em um gradiente. E somente quando se começou a considerar isso é que o conhecimento realmente foi avançando,
até se obterem tecnologias para armazená-las pelo tempo que precisamos. Lali Shen, por que você, quando fala das espécies de suas características, usa o verbo no passado? Porque, lamentavelmente, Delili, muitas delas foram perdidas antes que se desenvolvessem essas tecnologias. Sumiram. Nunca mais as teremos. E muitas delas seriam muito importantes hoje, não tenha dúvidas quanto a isso. Sim, muito importantes. Ah, que pena. Houve alguns segundos de silêncio, mas logo Lali Shen retomou sua explicação. Então, retomando, se tivéssemos que fazer algum desenho considerando todas as características, faríamos um emaranhado de linhas, como se fosse uma teia de aranha bem complexa, de uma aranha bêbada, talvez. E por mais uma vez, os três riram muito. Algo assim, ó. E mais uma vez agachou para rabiscar na terra. Vou desenhar aqui uma flor. Ah, desculpe-me, gente, mas isso eu garanto que é uma flor, tá? Mais risos. Então, aqui estará sendo formada a semente. Vamos usar uma rota clássica das sementes clássicas, só que abreviada, apenas com algumas características. E vamos pensar nas características não apenas como o surgimento delas, mas como a priorização daquele processo na maturação da semente. Pronto, estão vendo? Haverá acúmulo de massa seca na semente. Depois, ela vai adquirir a capacidade de germinar. Depois, vai adquirir a tolerância à dessecação. Em seguida, a capacidade de ser armazenada por longos períodos. E, finalmente, será dispersa. Isso vai acontecer, se vocês acompanharem aqui neste esquema, na rota número 1. Agora podemos ter uma outra semente na rota número 2, que não vai investir tanto em acúmulo de massa seca. Vai acumular sim, mas bem menos e de forma bem mais lenta do que a anterior, na rota 1. Esta da rota 2 vai investir mais na capacidade de germinar. Por exemplo, uma espécie que precisa colonizar rapidamente um ambiente, e esse ambiente não vai exigir muitos recursos iniciais das reservas da semente, pois tem disponibilidade de água e de nutrientes em abundância. Então, a semente irá diretamente para o desenvolvimento da capacidade de germinar e já poderá ser dispersa. Não precisará ir até o final do desenvolvimento. Já a semente da rota número 3, por exemplo, em um ambiente que exigirá muito mais da semente no início do estabelecimento da planta, vai acumular massa seca como prioridade. Irá diretamente para a aquisição de tolerância à dessecação. Por exemplo, estará em um ambiente em que nem sempre estará propício ao desenvolvimento das primeiras mudas, então terá que aguardar boas condições no estado seco. E somente depois irá adquirir a capacidade germinativa. Daí será dispersa. Agora vou deixar vocês brincando mentalmente algum tempo, vendo outras possíveis rotas. Nesse momento do livro, há uma figura feita à mão, em preto e branco, na qual há uma árvore do lado esquerdo, com uma flor enorme nessa árvore. Dessa flor, sai uma seta que tem o número 1 em cima e o número 3 embaixo. Essa seta aponta para acúmulo de massa seca. Desse texto sai uma nova flecha com o número 1 em cima, apontando para capacidade de germinar. Desse texto sai uma nova flecha com o número 1 em cima, apontando para tolerância à dessecação. Desse texto sai uma nova flecha com o número 1 em cima, apontando para capacidade de armazenar por longo período.
dessa flor gigantesca sai uma outra flecha que vai diretamente para o texto capacidade de germinar. E essa flecha tem os números 2 e 4. Uma terceira flecha sai dessa flor e vai apontar diretamente para tolerância à dessecação. E essa flecha tem os números 5 e 6. Do texto acúmulo de massa seca, sai uma flecha que vai direto para tolerância à dessecação e tem o número 3. Também desse texto acúmulo de massa seca, sai uma terceira flecha indo para capacidade de germinar com os números 5 e 6. Do texto capacidade de germinar, sai uma flecha diretamente para a capacidade de armazenar por longo período, que tem os números 4 e 6. Do texto tolerância à dessecação, sai uma flecha que volta para a capacidade de germinar e tem o número 3. Do texto capacidade de armazenar por longo período, sai uma flecha que vai para um texto escrito dispersão. E do texto capacidade de germinar, também sai uma flecha que vai para dispersão. Essa flecha tem os números 2, 3 e 5. E aquela flecha que sai de capacidade de armazenar por longo período para dispersão tem os números 1, 4 e 6. Do texto tolerância à dessecação, sai uma flecha para acúmulo de massa seca, que tem os números 5 e 6. Dessa forma, entende-se que há 6 rotas possíveis. A número 1 sai da flor para acúmulo de massa seca, para a capacidade de germinar, para a tolerância à dessecação, para a capacidade de armazenar por longo período e para a dispersão. A rota 2 sai da flor para a capacidade de germinar e daí para a dispersão. A rota 3 sai da flor e vai para acúmulo de massa seca, tolerância à dessecação, capacidade de germinar e dispersão. A rota 4 sai da flor e vai para capacidade de germinar, depois vai para capacidade de armazenar por longo período e daí para dispersão. A rota 5 sai da flor e vai para tolerância à dessecação, depois para acúmulo de massa seca, depois para capacidade de germinar e depois para dispersão. E a rota 6 sai da flor e vai para tolerância à dessecação, daí para acúmulo de massa seca, daí para capacidade de germinar, daí para capacidade de armazenar por longo período e daí para dispersão. Os dois ficaram analisando aquele desenho por algum tempo. Certamente estavam simulando as outras rotas que Lali Shen já tinha rabiscado, mas talvez algumas outras. Após alguns minutos, Lali Shen interrompeu o silêncio. Tá difícil, gente? E isso é só um esquema simplificado, hein? Imaginem isso com diversas características, diversas rotas e, especialmente, diversos momentos em que a semente pode ser dispersa. Pois é, difícil, não é? É, parece que sim. Ah, com certeza. Então, imaginem colocar isso tudo em uma única linha de gradiente. Impossível. Tá louca?
Eu não, Artizang, mas talvez aqueles que tentavam. Tava pensando aqui, Lali Shen. Você disse que foi um grande avanço quando colocaram as diferenças dessa forma, não foi? Sim, Dalili, isso mesmo. E foi mesmo, porque até então, lembre-se, tudo estava agrupado em duas categorias. Estavam loucos. De novo, Artizang, devo lembrá-lo de pensar com a cabeça daquela época, com os conhecimentos que tinham naquela época. Sim, foi um grande avanço, sim. E pensar que quem primeiro propôs essa teia, com as diferentes possibilidades de saída dela, nem foi levado a sério. Mas com todas essas possibilidades, Lalishen, como você responde quando alguém quer saber o que fazer com as sementes? Quando tem uma determinada quantidade de sementes, quer transformar aquilo em mudas e tem dificuldade em saber o que fazer? Ah, essa é a pergunta mais frequente e sempre vem acompanhada com a pergunta sobre armazenar as sementes para produzir mudas futuramente. Como disse, temos a cartilha. Ali colocamos isso de uma forma mais visualmente assimilável e totalmente detalhada para todas as sementes, considerando todas as particularidades de cada uma. Então, meu conselho é sempre consultar a cartilha. Se por alguma eventualidade realmente não encontrar sua espécie na cartilha, minha próxima recomendação é buscar na literatura confiável, ou seja, aquela em que os autores são realmente profissionais respeitáveis daquela área, o máximo de informações possíveis. Sim, isso dá trabalho, mas é assim que se deve fazer. Agora, se nenhuma dessas duas possibilidades estiver disponível, ou se realmente não há qualquer informação e há necessidade urgente de tomar alguma decisão, aí sim, e somente nessa situação, eu sugiro uma sequência de procedimentos. Principalmente se há vontade de guardar um pouco das sementes para plantios futuros. Olha como ficaria. 1. Separe as sementes em 3 grupos. Vamos chamá-los de grupo 1, grupo 2 e grupo 3. Use o grupo 1 para produzir mudas imediatamente, pois sem saber as características dessas sementes, você corre o risco de perder todas. Então, prepare o substrato, umedeça-o e semeie. 2. Para as sementes dos grupos 2 e 3, seque-as ao sol ou à sombra, mas sempre em ambiente seco por alguns dias. Quando visualmente considerar que estão bem secas, coloque as do grupo 2 para germinar naquele tipo de substrato em que colocou as do grupo 1. 3. Se germinarem, pode armazenar as do grupo 3 e aproveite as dos grupos 1 e 2 para produzir mudas. Se as do grupo 2 não germinarem, retire-as do substrato e compare-as com as do grupo 3. 4. Se forem de tamanho muito próximo, escarifique-as, ou seja, faça uma espécie de raspagem na superfície da semente até que note alguma alteração nessa superfície, seja de cor ou de textura, e então coloque-as novamente no substrato úmido para germinar. 5. Mas, se forem nitidamente maiores que as do grupo 3, volte as sementes para o substrato úmido e leve-as para a geladeira e mantenha-as lá, e no escuro, por 2 a 3 meses. 6. Se as sementes que passaram pelo item 4 germinarem, pode armazenar as do grupo 3. Agora, já sabe que essas sementes têm dormência de tegumento, então se quiser usá-las logo, terá que fazer a mesma escarificação. Terá que fazer isso com as sementes do grupo 1 e com as do grupo 2 que foram para a geladeira. Se for armazenar por tempos longos, pode ser que percam essa dormência. Para conferir isso, após o armazenamento, refaça os passos dos itens 3 e 4. 7. Se as sementes que passaram pelo item 4 não germinarem, leve-as para a geladeira como as do item 5.
8. Quando as sementes do item 5 saírem da geladeira, coloque as sementes para germinar novamente. Se germinarem, eram sementes com dormência fisiológica. Então, podem ser armazenadas, mas sempre que for utilizar essas sementes, convém repetir o procedimento do item 5. Se não germinarem, há duas possibilidades. Primeiro, se as do grupo 1 germinaram, então provavelmente essas sementes são intolerantes à dessecação e não devem ser secas, mas sempre colocadas para germinar o mais rápido possível. Segundo, se as do grupo 1 não germinarem, é provável que as sementes já estivessem mortas desde o início. Se algum dos procedimentos der resultado, ou seja, se em algumas dessas rotas se chegar à possibilidade de armazenar as sementes do grupo 3, vale a pena verificar novamente a germinação dessas armazenadas de tempos em tempos. Por exemplo, após 6 meses, após 1 ano, após 2 anos, etc., para se verificar quanto tempo poderiam ser armazenadas. Enquanto Lali Shen explicava, Artizang rabiscava desenhos na terra. Assim que ela terminou a última explicação, Artizang perguntou: Lali Shen, seria mais ou menos isso aqui que você explicou? E apontou para seus desenhos na terra. Neste momento do livro, há uma figura em preto e branco feita à mão. Nesta figura é um esquema onde se verifica um saco de sementes do qual saem 3 flechas. À esquerda, uma flecha com o número 1 e à direita, 2 flechas, uma com o número 2, outra com o número 3. A flecha de número 1 aponta para uma mesa com tubetes e com sementes semeadas nesses tubetes. A flecha número 2 e a flecha número 3 apontam para um tablado colocado em exposição ao sol com várias sementes, e desse tablado saem 2 flechas. A de número 2 aponta para a mesma mesa onde tem os tubetes com as sementes colocadas para germinar. A flecha número 3 sai para um texto onde está escrito 6 meses, depois uma nova flecha apontando para outro texto escrito testar novamente, mais uma flecha apontando para 1 ano. Desse texto 1 ano saem 2 flechas, uma que volta para testar novamente e outra que segue para 2 anos. E dessa flecha com 2 anos sai uma flecha que volta para testar novamente. Da mesa com os tubetes e as sementes, que recebem as flechas 1 e 2, saem 2 flechas de número 2. Na flecha da direita, aponta para um tubete com uma muda desenvolvida. Desse tubete com a muda desenvolvida sai uma nova flecha com o número 2, apontando para um texto onde está escrito guardar e o número 3. Na flecha da esquerda, aponta para um tubete em que há uma semente, mas que não germinou. Desse tubete sai uma flecha que vai para uma comparação de 2 sementes com o mesmo tamanho. Destas sementes com o mesmo tamanho, sai uma nova flecha escrito escarificar, o número 2, e aponta para a mesa com tubetes e sementes colocadas para germinar. Desta mesa com os tubetes, saem 2 flechas. À direita, uma flecha apontando para um tubete com uma muda desenvolvida, e desse tubete uma flecha apontando para guardar, número 3. A outra flecha, há um tubete com uma semente que não germinou,
e desse tubete sai uma flecha com o número 2 apontando para uma geladeira. Dessa geladeira sai uma flecha com o número 2 apontando para 3 meses e depois de 3 meses uma nova flecha para a mesa com os tubetes onde há sementes colocadas para germinar. Do tubete em que saía uma flecha comparando duas sementes de mesmo tamanho, sai uma outra flecha comparando duas sementes, uma com o tamanho maior do que a outra. Dessa comparação sai uma flecha que aponta para a geladeira e da geladeira novamente apontando para 3 meses e de novo apontando para a mesa com os tubetes com sementes colocadas para germinar. Lalixen ficou algum tempo olhando aquele conjunto de desenhos, setas e textos. Então perguntou: "Mas os números não são dos passos, não é?" Não, não. Os números são as possíveis rotas dos 3 grupos. Não tem equivalência com os números de seus itens. É só mesmo para saber que rota tomar em cada situação. Ah, sim. Então analisou novamente, seguindo com o dedo as rotas traçadas por Artzang. É isso mesmo, Artzang, isso mesmo. Muito bem, conseguiu reproduzir visualmente o que acabei de falar. Mas prestem atenção, esses procedimentos são bem simplificados, apenas para que as pessoas aproveitem ao máximo as sementes que obtêm e não sabem o que fazer com elas. O certo mesmo, se quiser um real conhecimento de como são as sementes de uma espécie que não tem suficiente informação na literatura, é tratá-las como foi proposto em um fluxograma publicado no início deste milênio e que só temos repetido até hoje. Era um sistema de avaliação de sementes sempre que se tinha dúvidas e sem informações na literatura. Interessante aquele trabalho, com foco em uma formação florestal específica da América do Sul, se não me engano, no Brasil. Interessante, mas me diga uma coisa, Lalixen. Por que as sementes têm comportamentos diferentes? Isso seria resultado de alguma vantagem evolutiva para cada uma, certo? Complicada essa pergunta, Delili. Hoje nos baseamos em estudos filogenéticos, em fósseis e na biologia molecular, especialmente quando analisamos a atuação dos diferentes genes. Mas é complicado porque muita coisa é mera suposição, sem bases científicas suficientes. Será que algum dia saberemos com menores chances de errar como realmente aconteceu? Talvez, se alguém algum dia no futuro inventar uma máquina do tempo, não é? Os 3 riram. Fim do capítulo 6.